Olha, o pipeline de vendas muitas vezes é visto só como uma tarefa chata, burocrática, né? Mas e se ele for, na verdade, a ferramenta estratégica mais poderosa que uma equipe comercial pode ter? É isso que a gente vai ver aqui. Como é que se transforma esse simples rastreador em um verdadeiro motor de gestão? Vamos começar com uma pergunta fundamental. O que é que move uma operação de vendas no dia a dia? É aquela intuição do momento? É a urgência, o incêndio que aparece que precisa ser apagado para ontem? Pois é, essa é a realidade da chamada gestão reativa. E é exatamente esse o ponto de partida para a mudança que a gente vai discutir. Beleza. Então, o nosso caminho aqui vai ter 5 etapas bem claras. A gente começa no meio do que se chama de neblina das vendas. Sabe aquela gestão mais reativa? E, passo a passo, a gente vai sair disso e chegar num sistema que traz clareza, previsibilidade e, o mais importante, controle estratégico. Então, vamos entrar nesse primeiro ponto, a neblina das vendas. O nome já diz tudo, né? É sobre gerenciar no escuro. A gente vai explorar aqui os riscos gigantescos de tocar uma operação comercial assim, sem ter uma visão clara, objetiva do que está acontecendo. A coisa é bem direta, olha só. Sem um pipeline, um gestor está operando às cegas, é pura suposição. Agora, com um pipeline bem estruturado, a história muda completamente. Ele não só gerencia o que está acontecendo agora, no presente, como consegue antecipar o futuro. A incerteza some e dá lugar para uma previsão baseada em fatos. O achismo vai embora e as decisões passam a ser tomadas com base em dados de verdade. Ok, mas como é que se sai dessa neblina, então? A resposta está em usar o pipeline como uma ferramenta de clareza. Só que, para isso funcionar, a gente precisa primeiro deixar bem claro o que um pipeline é de verdade, e tão importante quanto o que ele não é. E aqui está a virada de chave, a mudança de mentalidade. Um pipeline não é uma simples lista de contatos, não é uma agenda de follow-up, e muito menos uma lista de esperanças comerciais. Pelo contrário, um pipeline de verdade é um instrumento de gestão, é uma visão em tempo real da operação, é, no fim do dia, um motor de receita. Para entender isso bem, vamos separar as coisas. Primeiro, o funil. Pensa no funil como a arquitetura, o esqueleto da coisa. São as etapas definidas, desenhadas, que um cliente em potencial deveria passar, desde o primeiro interesse até o fechamento. Beleza, se o funil é a arquitetura, o mapa, o que é o pipeline? O pipeline é o tráfego, é o fluxo vivo, em tempo real, das oportunidades de verdade se movendo por essa arquitetura. É o que mostra o que está pegando agora. Ou seja, para fechar essa ideia, o pipeline é a leitura do funil em tempo real. Ponto. É simples assim. Uma coisa não funciona sem a outra, sabe? Sem a arquitetura do funil, não existe processo. E sem o tráfego do pipeline, bom, aí não existe gestão. Ok, agora que essa diferença ficou clara, vamos para a parte prática. Como é que se lê o fluxo? Um pipeline bem gerenciado dá para quem está liderando um verdadeiro kit de ferramentas. Dá para dizer que são 3 superpoderes de gestão. E quais são eles? Primeiro, prever resultados. Segundo, identificar gargalos. E terceiro, priorizar esforços. Ou seja, com ele, é possível prever o que vai acontecer com base em dados, não em torcida. Isso ajuda a ver onde a coisa está travando, sabe? Onde estão os gargalos. E claro, com esse diagnóstico na mão, fica muito mais fácil direcionar a energia da equipe para o que realmente importa. Olha só esse exemplo prático do poder de diagnóstico. Se o pipeline mostra que estão entrando muitos leads, mas poucas reuniões estão sendo marcadas, opa, tem um sinal aí. O problema provavelmente está na qualificação ou na abordagem. Outro sintoma, muitas propostas enviadas, mas poucos fechamentos. Onde pode estar o gargalo? Talvez na negociação ou na forma como o valor está sendo apresentado. O pipeline aponta exatamente onde o remédio precisa ser aplicado. Mas, olha, uma gestão de pipeline de verdade, mais madura, vai além de só ficar olhando os negócios que já estão na mesa. É preciso olhar para o sistema como um todo, de onde vem a energia que move tudo isso. Pensa no pipeline como um motor. Para esse motor continuar girando, ele precisa de combustível, certo? Um sistema forte, robusto, não fica só de olho nos negócios ativos. Ele monitora de perto de onde vem esse combustível. E existem 2 fontes principais. A prospecção de novos negócios, claro, mas também uma outra, que é crucial: a reativação de clientes que já estão na base, mas estão inativos. E por que isso é tão importante? Porque reativar um cliente que já conhece a empresa, um cliente inativo, quase sempre tem um custo muito menor do que ir atrás de um lead do zero. Isso faz da reativação uma fonte de receita super eficiente, mas que, acredite, é muito esquecida por aí. Bom, para a gente ir fechando, vamos falar das armadilhas.
Quais são os erros mais comuns que podem transformar essa ferramenta de gestão incrível em algo inútil? Basicamente, como evitar que o pipeline vire um museu de negócios que já morreram? E são várias, olha só. Confundir quantidade com saúde é um clássico. Ter um pipeline cheio não significa nada se as oportunidades não forem boas. Outro erro: aceitar etapas vagas, subjetivas. Se cada vendedor entende uma etapa de um jeito, a previsão vira um caos. Não limpar o funil, olhar só para o finalzinho dele, ignorar a reativação de clientes e, claro, usar ferramentas só para pressionar a equipe. Fugir dessas armadilhas é o que mantém o sistema vivo, respirando e, principalmente, funcionando. E tudo isso nos leva para a ideia central, o grande resumo da ópera. Onde não existe um pipeline bem gerenciado, simplesmente não existe gestão comercial. O que existe é expectativa, é torcida, é a diferença brutal entre gerenciar um processo e simplesmente ter esperança de que as coisas vão dar certo. Então, fica a provocação final para reflexão. O pipeline que existe hoje na operação, ele é um museu ou ele é um motor? Ele está servindo só como um registro do que já passou, um arquivo morto, ou ele é uma ferramenta viva, dinâmica, que olha para o futuro e realmente impulsiona o crescimento? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro da receita.